Deus. Graça e paz. Amém? Nós somos a comunidade Bíblica Aliança. A igreja levantada por Deus para estabelecer o reino de Deus através da pregação da palavra e também das nossas vidas. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, a partir do verso 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Verso 17. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai com jejum e oração. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por este dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor já manifestou neste lugar. Quero te pedir que teu Espírito, que é santo, nos instrua, nos ensina, e que nós possamos, meu Deus, sair daqui esta noite com os nossos corações diferentes da maneira como nós entramos, e que nós possamos ser abençoados pelo teu amor, pelo teu poder e por tua presença. Nós oramos, Senhor Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém? Nós temos pregado aqui uma série de mensagens acerca dos inimigos da fé. Nós ensinamos nesse lugar que nós cristãos, nós não temos vários inimigos. Nós temos apenas um inimigo. E esse inimigo é o diabo. Nós ensinamos nesse lugar que a esposa não é inimiga, o chefe não é inimigo, o marido não é nosso inimigo, o nosso inimigo é o diabo. E nós temos que nos posicionar contra o diabo, contra as intenções dele à nossa vida. Só que esse inimigo, ele tem algumas artimanhas. Ele tem algumas armas que ele trabalha para poder nos paralisar, para poder fazer nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós. E eu confesso para vocês que uma das maiores armas que o diabo tem é colocar incredulidade no nosso coração. E o que é incredulidade, pastor? Incredulidade é a falta de fé.
Então nós recebemos muitas coisas nesse lugar, muitas palavras são liberadas de cima desse altar para as nossas vidas. Nós viemos aqui às quintas, aos domingos, os pastores, os ministros liberam palavras sobre as nossas vidas. Nós acreditamos que agora minha vida vai andar, as coisas vão começar a acontecer. Mas na hora que eu coloco os pés para fora da igreja, esse espírito maligno de incredulidade, ele entra no nosso coração. E nós começamos a colocar dúvidas. E essas dúvidas são: será que vai acontecer? Nós ensinamos também nesse lugar que o nosso campo de batalha é a nossa mente. O diabo trabalha aqui na nossa mente, tentando colocar dúvidas. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, quem aparece? O diabo. E o diabo tenta colocar dúvidas na cabeça de Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Perceba como que é a artimanha do diabo. É tentar colocar dúvida nos nossos corações. É tentar fazer com que essa palavra ela não seja verdadeira. E que a gente não tome posse de tudo aquilo que Deus já deu para nós. Que Deus já liberou para as nossas vidas. A incredulidade é terrível. Diga para a pessoa que está ao teu lado: não seja incrédulo. Essa cena que nós lemos agora, e nós vamos ver isso também relatado no Evangelho de Mateus, quando Jesus sobe ao Monte da Transfiguração, e Jesus desce. É o mesmo episódio, cheio da graça, cheio da unção, cheio da presença de Deus. E Jesus desce, e quando ele desce, ele se depara com essa cena. Algumas pessoas discutindo acerca de um assunto. E Jesus chega e pergunta: o que vocês estão falando aí? O que vocês estão discutindo? E se apresenta a ele um pai, queridos, um pai completamente perturbado por conta de uma situação que o teu filho vivia. A Bíblia diz que um espírito maligno tomava a vida desse menino. Ele era gago, ele era surdo. E não bastava apenas isso. Esse demônio, quando entrava na vida desse menino, ora jogava ele na água, ora jogava ele no fogo. Imagina o desespero de um pai, não podendo fazer nada pelo teu filho. Leva no médico, leva no hospital, vai para um lugar, ouve dizer que em tal lugar tem uma mulher que benze, leva lá e nada acontece. Ouve dizer que do outro lado tem uma pessoa que impõe as mãos e nada acontece. E esse pai vive desesperado, porque não consegue solucionar o problema do teu filho. A Bíblia diz que esse demônio tomava a vida desse menino, querido, e ele rangia os dentes, ele travava os dentes. Talvez não conseguisse comer, talvez não conseguisse ir para a escola, talvez não conseguia ter uma vida normal como eu e você temos. O desespero tomava conta do coração desse homem. Mas Jesus chega. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que Jesus conversa com ele. Primeiro Jesus fala com as pessoas: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Porque antes o pai diz para Jesus: Senhor, eu trouxe para os seus discípulos. Lembre-se, Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. E ficaram 9 discípulos lá embaixo. Esse pai leva porque ele ouve dizer que os discípulos de Jesus estão sendo liberados para poder fazer milagres naquele lugar. Então esse pai leva esse menino para os discípulos, para os 9 que ficaram lá embaixo, e pediu para eles: olha, faça alguma coisa pelo meu filho. E eles não puderam fazer nada. O pai diz: olha, eu trouxe o meu filho, e os seus discípulos não puderam fazer nada. E Jesus diz: ó geração perversa e incrédula, até quando eu estarei com vocês? E Jesus diz: tragam o menino.
Então trouxeram o menino e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus pergunta ao pai: há quanto tempo ele está assim? O pai diz: desde a infância. Tem outras traduções que diz que o pai começa a chorar. Porque o pai não podia fazer nada por ele. Eu lembro que muitos anos eu recebi um folheto desse de evangelismo. E o título era: deixem as suas lágrimas ao sair. E esse folheto dizia que em uma região lá da Pérsia, eles têm costume, eles acreditam que as lágrimas têm um poder milagroso de cura. Nos cultos fúnebres, eles entregam esponjas para as pessoas participar do culto, do cortejo fúnebre, para que elas possam enxugar as lágrimas. E no final eles entregam aquelas esponjas. Em todo culto fúnebre tem lá uma mensagem: deixa a tua lágrima ao sair. Porque eles recolhiam aquelas lágrimas. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para vocês: deixem as suas lágrimas ao sair daqui. Porque Jesus está neste lugar. Talvez vocês venham enfrentando lutas, dias difíceis. Somente você e Deus sabem o quanto você chora quando encosta a tua cabeça num travesseiro. Talvez vocês já apresentaram os seus problemas para uma pessoa. E essa pessoa não pôde fazer nada para você. Talvez você trouxe o teu problema para o seu pastor. E o seu pastor também não pôde fazer nada para você. Mas nesta noite nós estamos diante de um Deus que tudo pode. Porque Jesus continua o diálogo com esse homem. Depois que ele relata tudo o que acontece com o filho, o pai pede: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim. Para quem que ele foi perguntar se podes fazer alguma coisa? Jesus fala: se podes? Imagine vocês apresentando o seu problema diante de Jesus e perguntando para ele: Jesus, será que o Senhor pode dar um jeito nisso? Qual é a tua dificuldade que você pode apresentar diante de Deus e você vai deixar a incredulidade tomar conta do teu coração, dizendo: olha, nem Deus pode dar jeito nisso. Nem o Senhor pode reverter essa situação. Quantas e quantas vezes nós viemos a este lugar, mas o nosso coração fica como um coração fechado. Eu lembro que na oração do mês passado, eu acho que eu já comentei isso aqui. Na oração do mês passado, porque todo mês antes da Santa Ceia nós passamos uma semana toda orando. Na quarta-feira eu estou lá naquele canto orando, buscando ao Senhor, apresentando diante de Deus a sensação que eu tive. Deus ministrou no meu coração: olha, filho, um espírito de incredulidade está nesse lugar. Eu levantei e comecei a interceder ali, clamar ao Senhor, porque nós não podemos vir para um lugar como esse, queridos, e não acreditar que Deus pode fazer alguma coisa por mim. Eu não posso sair da minha casa, tomar o meu banho, deixar meus familiares lá e vir para esse lugar, para esse ambiente de adoração e não acreditar que Deus pode fazer alguma coisa por mim. Esse pai, ele representa muitos de nós que estamos aqui essa noite, porque nós oramos, nós pedimos a Deus e muitas vezes nós não acreditamos que Ele pode fazer alguma coisa. Porque a nossa pergunta é: Deus, será que o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Jesus olha para aquele pai e fala: se podes? Aí Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela assim: tudo é possível. Diga para ela assim: se você crê, é possível.
E continua aqui. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É a Deus que nós temos que pedir para vencer essa incredulidade. Porque o inimigo levantou uma barreira, colocou um muro, e você olha para o teu problema, olha para a tua situação, e você diz: olha, eu não consigo sair disso. E você muitas vezes fala: nem Deus pode me livrar disso. Você mesmo coloca um obstáculo diante do que Deus pode fazer. E a nossa incredulidade impede que Deus faça alguma coisa. E ele chega para o pai e diz assim: olha, eu creio, me ajuda na minha incredulidade, Senhor. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito deu um grito, agitou-o violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Olha que interessante, Jesus faz por etapas. Tem 3 estágios aqui nesse milagre de Jesus. Primeiro, Jesus precisava curar a incredulidade do coração do pai. Jesus não fez imediatamente. Jesus primeiro precisava tratar o coração do pai, para que essa incredulidade saísse do coração dele. Eu sinto no meu espírito que Deus está curando, está libertando de incredulidade aqui nessa noite. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Nunca mais você vai colocar o pé dentro de uma igreja e você vai dizer: Deus, não há possibilidade de Deus fazer alguma coisa a meu favor. Eu libero uma palavra sobre a tua vida, e todas as vezes que você sair da tua casa, você vai acreditar que Deus vai fazer alguma coisa por você. Deus precisava curar esse homem. E cura ele do quê? Liberta ele do quê? Da incredulidade. Primeiro tratou o pai, agora eu quero tratar o filho. Jesus vai lá, impõe as mãos sobre o menino dá um grito, o diabo dá um grito e o menino cai. E cai como morto ali. Por que já não ficou liberto? Por que já não levantou de uma vez? E a multidão fica ali pensando que o menino estava morto. Ele morreu, mas Jesus tomou pela mão e levantou, e ele ficou em pé. O segundo estágio que eu vejo que Jesus faz aqui, queridos, é mostrar para aquele povo que ele tem poder também sobre a morte. Não sei se esse menino morreu, mas a Bíblia diz que ele ficou como morto, para mostrar que Jesus tinha autoridade. Lembre-se, Marcos está escrevendo para os romanos. Cada evangelista escreve para um público. Marcos escreve para Roma. Roma era o poder que governava. Era um exército que aonde eles entravam, eles derrubavam tudo. E Jesus está mostrando aqui que ele tinha autoridade para poder expulsar esse demônio e levantar esse menino ainda. E a terceira fase, Jesus queria tratar com os seus discípulos. Porque quando eles vão para casa, os discípulos falam assim: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por que nós não conseguimos fazer nada? Olha que interessante. Eu não sei dizer para vocês aqui na cronologia se esses discípulos já tinham feito parte daquela comissão que 70 discípulos saem de casa em casa, expulsando o demônio, fazendo as coisas. A Bíblia diz assim que até os demônios se sujeitavam a ele. Eles viam um raio caindo dos céus, mas aqueles não conseguem expulsar. E quando não conseguem expulsar, eles perguntam para Jesus: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus ensina uma terceira lição para eles, que serve para mim e para você. Que existe uma casta de demônios que só sai com jejum e com oração. Talvez você esteja orando há muito tempo, mas não tenha jejuado. Talvez você tenha jejuado, mas você não tem feito orações. Jesus está ensinando aqui: existe uma determinada classe de demônios que só vai sair da tua vida com jejum e com oração.
Deus quer levantar nesse lugar homens e mulheres que se comprometam a buscá-lo em jejum e oração. A minha sogra, quando morreu, no velório dela, o pastor Wagner disse: é uma pena que mulheres como esta estão indo embora e não estamos repondo mais. Mulheres que oram, que buscam ao Senhor. Nós vivemos uma vida muito superficial, de incredulidade, acreditando que as coisas vão acontecer sem a gente buscar a presença do Senhor. Eu quero te desafiar nessa noite a colocar diante do Senhor isso que você está vivendo. Jesus está dizendo: deixa as tuas lágrimas ao sair. Eu quero te desafiar nessa noite, por esses dias, você levantar um jejum e oração por essa causa que você está vivendo. Talvez você já bateu em portas e ninguém te ajudou. Talvez você já entrou dentro do gabinete de um pastor e o pastor não pôde fazer nada por você. Talvez você já fez muitas coisas e o que você desejou, isso não aconteceu. Jesus está nos dando uma ordem: levanta um jejum e levanta também uma oração. Se coloque de pé no teu lugar, queridos. Nós vamos orar agora enquanto os meninos cantam uma canção. Quanto tempo você não faz um jejum? Quanto tempo faz que você não sacrifica a tua carne? Você tem dado mais vazão ao teu ventre, aos teus desejos, ao teu querer? Quanto tempo você não busca mais ao Senhor pelas madrugadas? O Senhor te acorda. E você desperta às 2, às 3, às 4 da manhã, olha para um lado, olha para o outro, sem entender o que está acontecendo. E sem saber discernir que é o Senhor que está te chamando, você volta a dormir. Presta atenção, Deus está querendo levantar uma geração de Samuel nesse lugar. E o significado do nome Samuel é Deus ouve. Preste atenção nisto. A Bíblia diz que Ana, mãe de Samuel, antes ela era uma mulher estéril. E ela buscava ao Senhor porque ela desejava ser mãe, ela desejava ter filhos. E a Bíblia diz que constantemente, ano após ano, ela com teu marido subia ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor e orar a Deus. Um certo dia está lá Ana orando, e Eli, que era o sacerdote, vê aquela cena. E aquela mulher não tinha mais forças para orar. Não saíam mais palavras dos seus lábios, de tanto que ela pedia a Deus. E o profeta vê aquela situação, acredita que a mulher está embriagada. E ela diz que ela não está embriagada, mas ela está amargurada de espírito, porque ela queria ter um filho. E o profeta libera uma palavra sobre a vida dela, dizendo que ela seria mãe. E ela fez uma promessa dizendo que o primeiro filho ela iria oferecer ao Senhor, ao trabalho de sacerdote no templo. Ana engravida, queridos. E depois que o menino desmama, ela vai lá e entrega Samuel no templo. E Samuel vai viver na casa de Eli. Presta atenção que Deus está falando com alguns aqui essa noite. Samuel é um menino, um adolescente, está lá deitado na casa do profeta Eli. E ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que ele levanta e corre no quarto de Eli. Me chamou, meu senhor? Não, eu não te chamei, Samuel, volta a dormir. E Samuel volta a deitar e Deus chama novamente: Samuel, Samuel.
Samuel levanta e corre, vai no quarto de Eli. O Senhor me chamou. Não, eu não te chamei. Pela terceira vez, Deus grita e chama Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel corre até o quarto de Eli. O Senhor está me chamando. Não, eu não te chamei. Mas Eli percebeu, queridos, que era a voz de Deus. E Eli diz para Samuel: volta para o teu quarto. E se você ouvir essa voz novamente, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus está chamando você para tirar essa incredulidade do teu coração, para você viver o sobrenatural de Deus. Deus levanta Samuel como profeta, e ele teve um tríplice ministério. Ele foi sacerdote, ele foi juiz, e ele também foi profeta do Senhor. Nessa noite Deus está te levantando para arrancar esse espírito de incredulidade dentro de você. E você vai dizer: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, porque a palavra diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Talvez você entrou por essas portas essa noite não acreditando mais que alguma coisa poderia acontecer. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Amém? Tendo tuas mãos para cá. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Espírito que é santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: dê um abraço em 30 irmãos, sejam abençoados na prática da palavra.